Bom dia a todos. Hoje é o segundo dia do 6º Fórum Brasileiro de Naturopatia. Ontem tivemos muitas palestras interessantes, muita partilha de conhecimento, e a gente segue aqui nesse segundo dia de fórum com temas muito interessantes, trazendo mais reflexão, muito conhecimento, partilhando com todos vocês, e vocês que nos acompanham aqui agora, assistindo estas palestras, pelo nosso canal do YouTube. Aproveite, então, para se inscrever, e também convidamos a todos vocês para que possam participar de nossas atividades na comunidade brasileira de naturopatia. A naturopatia e os desafios profissionais para a próxima década é o meu tema. Então, esse é um tema desafiador, porque quando nós pensamos em naturopatia, nós pensamos no sutil, nós pensamos nos organismos que interagem com a nossa vida, biopsicossocial, e pensar isso do ponto de vista da tecnologia é um desafio. Mas nós estamos numa era de mudanças disruptivas, e o nosso propósito e a nossa preocupação é que tudo isso está impactando a saúde a nível mundial. E nós nos preocupamos que esse impacto com relação à naturopatia seja positivo, que os profissionais estejam preparados para essa nova era. Quando isso começou? Já começou há um tempo atrás. Se você prestar bastante atenção enquanto profissional da saúde, você vai perceber que muita gente já utiliza, por exemplo, aplicativos de cromoterapia, aplicativos para meditação, e hoje nós estamos com um desafio maior, que é entender a experiência do cliente, participar dessa experiência do cliente. Como é que nós vamos fazer todo esse processo e participar positivamente destas mudanças? Bom, será necessário você rever o seu plano de negócios, caso você tenha feito algum plano de negócio anteriormente. Será necessário você rever como você vai fazer a continuidade da comunicação com o seu cliente, com o seu paciente. Então, todo o processo de relacionamento, ele vai ter que passar por uma inovação, por uma estruturação. Então, quanto mais rapidamente a gente começar a se adaptar a todas essas mudanças, tanto melhor. E o que nós fazemos? Nós mobilizamos esses profissionais, esses bons profissionais, para lidar com todo esse novo, entre aspas, que está no nosso entorno. Quem participou ativamente desde o início da formação desse nosso evento, percebeu isso mais claramente. Aparecia um desafio, e lá estava o nosso grupo, mobilizando todas as ferramentas para que o profissional pudesse lidar melhor com esse desafio e capacitá-lo ainda mais. Então, nós lidamos com competências, nós lidamos com grupos heterogêneos. Isso é um exercício importante, porque na clínica, a clínica nos mostra isso. O grupo de pacientes heterogêneos, o grupo de clientes heterogêneos, nos mostra uma diversidade. Aqui, na comunidade brasileira de naturopatia, nós lidamos com diversidade social, cultural, econômica, e os impactos que todas essas ferramentas elas geram no nosso trabalho. Então, ainda que você não tenha familiaridade ou que você não concorde com tudo isso, pense um pouco a respeito do quanto nós já utilizamos toda essa tecnologia. Nós, naturopatas, principalmente estes profissionais que estão aqui neste momento, e certamente você é um deles, nós não desconsideramos exames de imagem, nós não desconsideramos equipamentos quando eles são necessários, nós não desconsideramos essas medidas, ainda que trabalhemos com recursos naturais e com uma visão holística, mais natural, mais integrativa. Então, ainda que você ache estranho que alguém possa utilizar um telefone celular, um smartphone, para banhar-se na luz da cromoterapia, isso é meio contraditório, ainda que você ache estranho que alguém utilize um aplicativo, um recurso que tem emissão eletromagnética para fazer uma meditação, ainda que você não concorde, ache tudo isso esquisito, estamos na era de transações eletrônicas com criptomoedas, estamos na era de identidade visual, estamos na era de gerenciamento do que falamos, do que publicamos, como dizemos, como tudo isso impacta a visão
que aquele que nos acompanha e nos assiste tem do nosso trabalho. E tem mais. O que nós sugerimos é que tudo isso seja revisado, porque uma vez publicado, uma vez dito, como diria um amigo, caiu no éter das redes, da internet, e lá está, nesse vazio, né, dimensional para sempre. Ainda que seja apagado, já ficou armazenado em algum lugar. Então, vem aí uma nova geração de formados na saúde. Certamente, hoje, enquanto nós estamos aqui, muitos profissionais da naturopatia estão se graduando, se pós-graduando, se formando, com cursos de formação livre, e aqueles que, como nós aqui já estamos no mercado, né, alguns há algum tempo, outros há um menor tempo, enfim, nós temos que realmente nos adaptar a todas essas mudanças. Então, a gente tem uma missão transformadora, porque o talento só, que é muito importante, ele já não é mais suficiente enquanto talento, porque ele tem que ser comunicado, administrado, gerenciado, revisto, né? E vamos avançar muitíssimo nesse propósito, porque nós escolhemos realmente estar em comunidade. Estar em comunidade não é algo muito fácil, porque requer visão e atitude participativa e colaborativa. Muito bem, lembrando a todos que este evento, o 6º Fórum Brasileiro de Naturopatia, ele é realizado pela Comunidade Brasileira de Naturopatia em cooperação mundial com associações e instituições. Então, nossos agradecimentos à APSANO, nossos agradecimentos à ANTE, Associação de Naturopatas de Chile, nosso agradecimento ao Instituto Português de Naturologia, nosso agradecimento, como eu falei ontem, a Kate Bosberg, que é diretora da Associação de Naturopatas da República Tcheca, ao Francisco Correia, que está conosco, que é diretor técnico da Alkaline Care, e lembrando que nós temos palestras gravadas de nossos colegas. Então, recomendamos a todos que possam prestigiar o nosso trabalho, assisti-las, recomendar aos seus colegas e pacientes. Quando nós estivermos trabalhando em uníssono, quando nós estivermos trabalhando em união, toda a classe é prestigiada e beneficiada. Sobretudo, o nosso trabalho chega como uma missão de grande valor em entendimento e acesso aos nossos clientes e pacientes, aqueles que são simpatizantes, aqueles que têm vontade de fazer a gestão de saúde através da naturopatia. Hoje, para darmos início à nossa sequência de palestras, eu convido a colega Cláudia Sequeira, que é especialista em medicina tradicional e acupuntora também. Ela é graduanda em homeopatia em Portugal e é membro da Comunidade Brasileira de Naturopatia. Cláudia, ela traz para nós uma conferência a respeito de um importantíssimo assunto, que é cotidiano nos consultórios de naturopatia, o déficit de atenção e os novos tratamentos coadjuvantes. Cláudia, bem-vinda, a mesa é sua. Obrigada. Antes de mais, antes de começar, agradeço à comunidade pela oportunidade e pelo convite, não é, de poder palestrar. É um privilégio e uma honra. Agradeço também aos colegas que me estão a assistir. Pronto. O tema que eu escolhi, o déficit de atenção, é comum em consulta depararmos com pais preocupados com os seus filhos, com este tema, e também crianças. Portanto, tenho alguns casos de crianças que chegam até mim com déficit de atenção, embora o déficit de atenção também pode ser manifestado na idade adulta. Portanto, as crianças são, por natureza, alegres, dinâmicas, tentoras de um barulho feliz que as colocam no mundo só delas. Na maioria das vezes, até impulsivo e exuberante. Portanto, estes pequenos seres em formação, e com carinho digo que são seres em formação, eles não falam, eles gritam, eles não andam, eles correm por todo lado. E dificilmente os vemos sentados sossegados, em silêncio, a não ser que estejam com um ecrã à frente. Mas a natureza da criança é assim. No entanto, não raras vezes, estes elementos tão característicos da personalidade infantil podem ser sinónimo de problema, sobretudo quando se revelam um entrave ao crescimento saudável da própria criança, portanto, à sua integração social e ao seu desenvolvimento cognitivo.
Isto é, quando interfere com a capacidade de relacionamento da criança e a impede a aprender e a desenvolver totalmente o seu potencial cognitivo, atrapalha o desenvolvimento das suas habilidades linguísticas e capacidades motoras. Então, o seu ser característico de infantilidade já é mais do que ser apenas criança, e aí entra então no foro do transtorno, sendo então necessária uma intervenção terapêutica. Portanto, o déficit de atenção é um dos transtornos comportamentais que afetam uma grande parte das crianças, portanto, em idade escolar, tanto em Portugal como no resto do mundo, e que se tem destacado nas mais variadas plataformas de discussão pública, de saúde pública, peço desculpa. A sua etiologia é complexa e multifatorial, dado que o seu diagnóstico é subjetivo, portanto, não existem exames laboratoriais que permitam a sua determinação objetiva. A terapia volta-se essencialmente para o uso de psicoestimulantes, no entanto, a preocupação crescente relativamente à sua segurança e aos efeitos secundários da sua utilização, que eventualmente provocam a longo prazo, levam as famílias a procurar terapias complementares, onde a nutrição, a suplementação também desempenham um papel bastante importante. As crianças apontadas como tendo déficit de atenção demonstram ter alguma dificuldade em manter a concentração, têm momentos em que parece não estar a ouvir, portanto, a cabeça na lua, como se costuma dizer, pelo menos cá em Portugal, têm alguma falta de persistência, a relutância em se envolver nas tarefas que exijam a manutenção do esforço mental, déficits de organização e também de planeamento. Portanto, tudo que tenha trabalhos para terminar, eles têm uma certa dificuldade, portanto, e um ritmo de trabalho inconstante aliado a uma distração fácil com estímulos muitas vezes irrelevantes. Portanto, mas para termos uma melhor compreensão deste transtorno, e tendo em conta que é algo complexo, é necessário levar a cabo uma aproximação à evolução histórica. Portanto, as primeiras referências efetuadas a um transtorno denominado hiperatividade, e ter atenção que muitas vezes o déficit de atenção vem associado com hiperatividade, não é? Portanto, foram registadas no final da primeira metade do século XIX pelo Dr. Hoffmann, que é psiquiatra alemão. 5 décadas depois, no começo do século XX, o Dr. Steele, portanto um pediatra britânico, reconheceu e iniciou ele os estudos deste transtorno, e que para muitos autores, investigadores, portanto, é aqui que se dá o início da história científica. Portanto, o Dr. Steele, num conjunto de 3 palestras, descreveu um conjunto de crianças com comportamento excessivamente ativo e grosseiro, portanto, incapazes de se manterem atentas por mais do que breves minutos e com problemas de aprendizagem. Ele refletiu que as crianças tendiam a ser caracterizadas também por problemas de concentração e de manutenção da atenção, e que, juntamente com os restantes sintomas, influenciavam no seu desempenho académico e funcionamento social. Mas estas características para Steele tanto eram observadas em crianças com dificuldades intelectuais, como em crianças que não apresentavam a perturbação, o que originou que ele formasse 2 grupos de crianças. Portanto, o grupo cujo déficit se encontrava associado a uma doença física, podemos falar de epilepsia, meningite, tumores cerebrais, traumatismos, e depois o outro grupo que não apresentava um comportamento intelectual ou doença física, e era aqui, portanto, foi neste grupo que ele então entendeu que as crianças com déficit de atenção entrariam. Anos mais tarde, já depois do fim da Grande Guerra, surgiram novos estudos feitos por investigadores americanos, referindo que este transtorno é associado a danos cerebrais resultantes do surto de encefalite que anos antes tinha devastado a Europa e os Estados Unidos da América. Portanto, esta associação naquele período parecia ter justificação, pelo facto de terem sido atendidas em várias clínicas muitas crianças que sobreviveram à infecção cerebral, mas que apresentavam várias sequelas, portanto, entre as quais se registava a falta de capacidade e de atenção, para além de alterações nas suas características cognitivas e na capacidade de memória. A partir dos anos 70, houve mudanças significativas na estrutura do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e nessa altura, então, assistiu-se a uma verdadeira investigação de estudos sobre o déficit de atenção.
A edição mais recente deste manual integra o déficit de atenção nas perturbações do neurodesenvolvimento, ou seja, está incluído num grupo de perturbações que tendem a manifestar-se precocemente, afetando o normal desenvolvimento e que poderá ter impacto no funcionamento da criança a vários níveis. Portanto, dada a diferente intensidade dos sintomas nas crianças, são incluídos 3 níveis: o ligeiro, o moderado e o grave, não é? Portanto, no século XXI, o século XXI tem sido marcado por números significativos de estudos realizados sobre o déficit, procurando-se uma melhor compreensão sobre a natureza e os mecanismos envolvidos, as estratégias terapêuticas mais adequadas e o impacto que o transtorno tem no funcionamento da criança. O desenvolvimento científico ao longo do tempo tem sido vantajoso no estabelecimento da confirmação de que a patologia tem um relacionamento evidente com a neuropsicologia e, por esta razão, requer uma terapêutica multidisciplinar. É frequente nestas crianças existirem sinais de alerta na idade pré-escolar, com distração fácil, com estímulos externos, mas devido à dificuldade em distinguir o padrão de funcionamento da criança do padrão normativo para a sua faixa etária, o diagnóstico tende a ser realizado a partir da entrada no ensino básico. Portanto, como já referi, a etiologia é complexa e muito heterogénea, e na qual contribuem diversos fatores genéticos, neurobiológicos e também ambientais. Portanto, as crianças são especialmente vulneráveis aos diferentes ambientes tóxicos, muito devido à imaturidade dos seus sistemas de desintoxicação, portanto, elas também são mais suscetíveis a alterações da atividade cerebral quando expostas a neurotoxinas durante os períodos importantes do seu desenvolvimento. Quando uma criança consome regularmente hidratos de carbono refinados, doces, chocolates, bebidas gasificadas, sumos, que é isto que eles adoram, não é verdade? E consome pouco ou nenhuma fibra para reduzir a absorção da glicose, os níveis glicêmicos vão oscilar continuamente e desencadear flutuações nos seus níveis de atividade, concentração e atenção. Sabe-se que os baixos níveis de nutrientes como os ômegas, o ferro e o zinco têm sido relatados nestas crianças, bem como um consumo excessivo de açúcares e aditivos artificiais. Portanto, a deficiência perinatal em iodo, bastante conhecida e aceita, relaciona-se com o cretinismo, o folato com a espinha bífida, o ferro com a anemia, e já as deficiências severas em ácidos gordos poliinsaturados têm sido relacionadas com determinadas perturbações psiquiátricas e neurológicas. Portanto, uma boa ingestão de micro e macronutrientes é fundamental para um ótimo funcionamento do cérebro. Portanto, certas falhas nutricionais podem resultar em problemas cognitivos e comportamentais, nas quais o papel da nutrição é muitas vezes negligenciado. Isso é visto muito em gabinete, em consulta. Portanto, alguns estudos feitos a crianças com déficit de atenção observaram sinais de deficiência em ácidos gordos essenciais e concluíram que muitas destas crianças têm deficiências destes nutrientes por várias razões. Ou as suas necessidades são maiores do que o normal, ou apresentam uma incapacidade de metabolizar o ácido linoleico normalmente e também de absorver os ácidos gordos no intestino. O cérebro é formado por mais de 100 bilhões de células, sendo os ácidos gordos os seus blocos de construção. Cerca de 70% do cérebro humano é composto por gordura, portanto, não é nenhuma surpresa que os ômegas estejam fortemente ligados à saúde deste órgão vital. Portanto, essas gorduras, como o EPA e DHA, portanto, formas de gordura ômega 3, que são particularmente importantes para a manutenção das funções cerebrais, unem-se às membranas celulares, aumentando a sua fluidez, o que é importante para um bom funcionamento de cada célula do cérebro. E estão elas entre as moléculas mais importantes que determinam a integridade e a capacidade de desempenho do cérebro. Portanto, é importante no período de desenvolvimento como na infância. Para uma saúde ótima, o nosso corpo precisa, neste caso em específico as crianças, precisam de um equilíbrio entre as gorduras ômega 6 e ômega 3. Historicamente, o rácio ômega 6 e 3 na dieta dos caçadores-coletores
era de 1:1 e 4:1. No entanto, a dieta moderna é de aproximadamente 20:1, a favor dos ácidos gordos ômega 6. Portanto, uma proporção bem equilibrada de ômega 3 e 6 é fundamental para o desenvolvimento e funcionamento do sistema nervoso central. Os ácidos gordos ômega 3 e 6 são essenciais para a saúde. Eles têm que ser fornecidos pela dieta porque o nosso corpo não os consegue sintetizar. Outro nutriente também extremamente importante nestas situações de déficit, o zinco, portanto, ele é necessário para a estrutura e para a atividade de mais de 300 enzimas de muitas espécies. A sua concentração no sangue depende do seu conteúdo na alimentação. A carne, o fígado, os ovos, o marisco também são fontes ricas de zinco. Portanto, este mineral participa nas reações do metabolismo celular, nos processos fisiológicos, como defesa antioxidante, função imune. Portanto, tem um papel importante no crescimento, participa na conversão dos ácidos gordos essenciais, no desenvolvimento cognitivo e tem ainda um papel extremamente importante no funcionamento cerebral através das ligações das proteínas, na atividade enzimática e também na neurotransmissão. Como cofator essencial, ele é necessário para a conversão da vitamina B6, a piridoxina, na sua forma ativa, portanto, sendo necessário para a conversão do triptofano em serotonina. Está ainda relacionado com a produção e modulação da melatonina, a qual é necessária para o metabolismo da dopamina. Em relação ao ferro, outro nutriente também muito importante, que desempenha um papel importante no funcionamento e na estrutura do nosso sistema nervoso central, sendo muito importante também para a neurotransmissão, como o zinco. Portanto, ele auxilia no transporte de oxigênio e é conhecido que baixos níveis de ferro têm sido associados à diminuição da concentração, a um cansaço constante, alguma irritabilidade, se não muita, também nestas crianças, e também problemas comportamentais. Portanto, uma baixa de ferro pode comprometer a resposta imunitária e a diminuição do funcionamento cognitivo e a memória a curto prazo. Uma das funções do naturopata é limpar o terreno, ajudando o corpo a voltar ao equilíbrio, e é com base nesse princípio com base nesse princípio que os naturopatas usam as principais ferramentas, que é recorrer à nutrição, à suplementação e ao estilo de vida. Na consulta de naturopatia é importante também retirarmos da dieta os alimentos que estão a provocar a evolução negativa da criança com este transtorno. Portanto, a alimentação passa por alimentos ricos em nutrientes essenciais, de uma forma equilibrada, preparados de forma adequada e que sejam reconhecidos pelo organismo destes seres em formação. Não é? Alguns destes alimentos são a carne, o peixe, os ovos, os legumes e vegetais, os frutos secos, o azeite, a água. São alimentos que devem ser selecionados dando preferência aos de origem biológica, da região e da época do ano correspondente. Esta necessidade tão grande de suplementarmos crianças e também não só, porquê? Porquê que há esta necessidade diária de suplementação? Sabemos que os solos foram perdendo propriedades importantes ao longo do tempo, muito devido à utilização intensiva de herbicidas, pesticidas e outros produtos químicos, portanto, originando escassez de minerais dos solos e a extensão e resistência de micro-organismos responsáveis pela modificação de substratos indispensáveis para a nutrição das plantas. Os micro-organismos nos solos permitem a degradação da matéria orgânica, fazendo com que as plantas consigam extrair da terra os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento, portanto, tornando-se ricas em nutrientes quando consumidas pelo ser humano. Logo, a utilização excessiva de pesticidas e herbicidas leva à destruição destes micro-organismos, impedindo que as plantas obtenham substrato disponível para o seu enriquecimento nutricional. Desta forma, os alimentos que estas crianças ingerem, e nós adultos também, são pobres em nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo, havendo então aqui a necessidade da suplementação diária de vitaminas, minerais, ácidos gordos, aminoácidos essenciais,
Logo, as crianças diagnosticadas com déficit de atenção beneficiam com a toma de suplementos, nomeadamente, e neste caso refiro aqui os ômegas, ferro e zinco. Claro que há outros nutrientes importantíssimos, como a vitamina B6, que demonstrou aumentar os níveis de serotonina, o cálcio e o magnésio, porque trabalham sinergeticamente para o relaxamento do sistema nervoso, e quando estão em desequilíbrio, surgem sintomas como irritabilidade, inquietação, queimbras, espasmos. Portanto, também é importante os probióticos, não é? Não são importantes não apenas para o trato digestivo, mas também no equilíbrio do sistema imunitário e na inter-relação da saúde intestinal com a saúde física e psíquica. Uma das funções principais da microbiota intestinal é a sua função metabólica, levando à fermentação dos ácidos gordos de cadeia curta, absorção de minerais, produção de energia e síntese de vitaminas. Logo, uma boa saúde intestinal leva a uma boa absorção de nutrientes, inclusive os ácidos gordos. Portanto, com uma visão mais holística, com uma reeducação alimentar, a introdução de suplementação adequada às necessidades nutricionais de cada criança, a implementação de hábitos regulares de exercício físico, adequada à capacidade de foco da criança, o incentivo a uma abordagem positiva a nível disciplinar, apostando no reforço positivo em detrimento do negativo, fará com que a criança aumente a sua autoestima e criará um ambiente que apoia a criatividade, que estimula a aprendizagem e beneficiará o seu desenvolvimento emocional. Como conclusão, a etiologia deste transtorno é complexa e multifatorial e, de modo a apoiar estas crianças, todas as possibilidades devem ser exploradas em modelos de pesquisa multidisciplinares, de modo a considerar todos os fatores potenciais. Claro que está que a severidade dos sintomas pode variar muito de criança para criança, depende da dieta e do ambiente onde se encontra, por isso seria importante adotarmos, enquanto profissionais de saúde, como medida preventiva a educação e a promoção de uma alimentação saudável. Claro que também, sabendo que através de comportamentos de risco das mães durante a gravidez, como o fumo, do tabaco, as drogas, o álcool, a nutrição da mãe nos meses anteriores à conceição, durante a gestação e nos primeiros tempos de vida do bebê, podem também estar implicadas no desenvolvimento de transtornos cognitivos nas crianças. Portanto, torna-se assim extremamente importante a monitorização do estado nutricional e metabólico das mulheres, também em idade fértil. Foi a minha apresentação. Espero não ter falado muito rápido e obrigada. Cláudia, você trouxe um tema que ele rende um evento. E ele é extremamente apaixonante, porque a naturopatia, nesse contexto que você apresentou, ela já começaria na vida do indivíduo já na infância, que é quando normalmente se reconhece clinicamente o transtorno de déficit de atenção. Então, isso por si só já é muito rico, porque então este ser, né, em crescimento já iria evoluir, se desenvolver já à luz de todas essas técnicas da naturopatia. Pessoalmente, para mim, é um assunto que me encanta muito, e eu só queria fazer a parte aqui a respeito do metilfenidato, que é a Ritalina, que é comumente a primeira opção do ponto de vista social, cultural, porque os pais, não sabendo lidar com aquela situação, naturalmente, aqui nenhum de nós tem absolutamente nada contra a medicina convencional, vão fazer uma consulta com o médico, com o pediatra, e via de regra, este normalmente é o primeiro recurso que é sugerido, né? O que acontece, então, é justamente a sequência, a cascata de efeitos colaterais, e você traz para nós aqui esta importante pontuação a respeito dos ácidos graxos essenciais, ácidos gordos, como se diz em Portugal, e eu quero fazer uma referência, porque o teu tema, ele traz tanta coisa, ele traz extrativismo sustentável, porque aí você já trouxe para nós a lembrança desse solo desgastado, pobre em nutrientes, que não tem um respeito com relação ao descanso desse solo, então a gente começa a ter
um déficit muito grande de nutrientes, de aporte na alimentação, e você citou o zinco, que é um mineral realmente fundamental nesse processo de crescimento e de imunidade também. Mas eu queria fazer aqui só um lembrete muito importante. Não sei como acontece em Portugal, mas aqui no Brasil nós temos muitos alimentos nos supermercados enriquecidos com ômegas 3, 6 e 9. E na fala da Cláudia, é importante salientar que ela cita de forma com veemência, né, porque essa é a função, os ômegas 3, do tipo 3 em maior parte. Eu gostaria de salientar também que essa função toda que você falou, e que de fato ela já é documentada em artigos científicos, portanto, se a naturopatia, que a gente sempre cita que carece de documentação científica, existem uma infinidade de artigos acadêmicos comprobatórios sobre os benefícios do ômega 3 no tratamento do déficit de atenção e muitos outros transtornos de ordem neurológica. A Cláudia citou também a vitamina B6, que tem um importante papel no sistema nervoso central, nessa proteção de células nervosas junto com o ômega 3, e eu gostaria só de finalizar com um ponto crucial. Nós estamos, sobretudo, falando do fish oil, que é o óleo de peixe, porque nós temos o ômega 3 também da semente da linhaça, mas os estudos, eles reforçam mais os benefícios do óleo de peixe com relação ao transtorno do déficit de atenção, e para aqueles que vão até as lojas, sites, drogarias para comprar esse produto, virem o rótulo e olhem na parte posterior do rótulo se a soma de EPA, EPA e DHA dão aproximadamente ou até preferencialmente maior que 600. Então, Cláudia, parabéns por trazer esse tema aqui, porque trouxe tantos aspectos que a gente pode pensar juntos, explorar, gerar conteúdos, transformar isso em conhecimento no atendimento clínico. Parabéns. Muito bom. Obrigada. E agora eu gostaria de convidar, então, o colega Eugênio Andrade, que é especialista em medicina tradicional chinesa e formador no Instituto Português de Naturologia, e traz o tema hoje para nós, que é uma de suas paixões, descobrindo a medicina japonesa ao estilo do mestre Nagano. Fala para nós sobre medicina japonesa, já que a gente fala tanto a respeito da medicina chinesa e a medicina japonesa, que é tão rica, né? Traz aí para a gente, Eugênio. Então, antes de mais, boa tarde a toda a gente e bom dia. Fazer minhas as palavras da Cláudia, de agradecer a vosso convite, a toda a gente que está presente, quem vai estar. E falando um bocadinho de medicina japonesa, é efetivamente o parente pobre da acupuntura, a medicina japonesa, a acupuntura japonesa. Nós não ligamos tanto porque o Japão também não tem tanta relevância a nível mundial como tem a China e a nível de divulgação, mas há muitos anos, apesar de ser uma medicina um pouquinho mais recente que a chinesa, não deixa de ser uma medicina com muito impacto pelo mundo fora. Efetivamente, este tipo de estilo do mestre Nagano é muito particular por uma razão muito simples. O mestre Nagano, que faleceu no final do século passado, era um homem cego, que ficou muito famoso na altura da Segunda Guerra Mundial, na altura dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, porque ele vivia perto de Hiroshima, e tornou-se muito famoso por tratar efeitos de radiação nos pacientes no Japão. E porquê? Por acrescentar à medicina japonesa, além daquela muito conhecida técnica do diagnóstico do hara, da palpação, ele sendo cego tinha uma sensibilidade que todos os cegos têm por não poderem ver e praticarem mais a palpação, e ele começou a descobrir e a comprovar e a ensinar técnicas diferentes de sentir os pontos da acupuntura, de sentir as variações na faixa, de sentir o que acontecia no corpo, e foi dando à medicina japonesa, e sobretudo a este estilo, uma forma de comprovar aquilo que nos fazia falta na medicina chinesa. Eu, pessoalmente, quando acabei de estudar medicina chinesa, a minha grande dificuldade era perceber como é que eu podia comprovar aquilo que detectava, as deficiências, os excessos, aquilo que nós procuramos em todas as áreas, quer na medicina
alopática, quer na medicina natural, seja a japonesa, a chinesa ou até os naturopatas ou a Ayurveda, como é que eu consigo perceber que o corpo está em deficiência, em excesso, se é uma falha do coração, se é uma falha do baço, se é o rim? E os japoneses têm uma forma muito prática de o fazer. Temos sempre um manual entre aspas, uma forma de detectar no corpo aquilo que nós conseguimos correlacionar com as deficiências, seja no ara, como nós chamamos, no abdômen, não é? Mas nós não palpamos só o abdômen, palpamos abdômen, costas, muitos pontos de acupuntura, muito pescoço, que para nós é muito importante, consideramos o quinto membro, e muito cabeça. E porquê? Porque é uma forma de nós conseguirmos comprovar e descobrir se realmente aquilo que o paciente se queixa se bate certo com aquilo que o corpo demonstra. E mais importante do que isso, sem deixarmos de parte o diagnóstico na medicina chinesa, mais importante do que isso, perceber se aquela queixa que o paciente tem é possível de ser regulada por quer questões alimentares, quer questões energéticas, quer questões de acupuntura. E isto como? Nós, através da palpação, por exemplo, e um exemplo fácil para vocês todos perceberem e para quem está em casa depois nos perceber, sabendo nós que a nível fisiológico e patológico, naturalmente, há uma série de pontos até orgânicos, por exemplo, aqui na zona do nosso pescoço, é muito evidente a questão dos gânglios linfáticos. Se nós percebemos que quando estamos constipados ou com Covid, como aconteceu a muita gente, com gripes, claramente os nossos gânglios vão inflamar, porque é a sua fisiologia, a sua natureza. Se nós conseguirmos sentir esta palpação e com a palpação de um ponto, sentir que este gânglio reage, normalmente que diminui, percebemos claramente que aquele ponto que palpamos é um ponto mais eficaz que outros que eu posso ter na minha cabeça. E esse ponto, imaginemos que é no meridiano do baço ou do rim, por exemplo, vai-me ajudar a conseguir escolher os alimentos mais adequados para fazer o meu tratamento. E não só a questão da acupuntura. Para nós é muito importante conseguirmos comprovar que aquilo que nós estamos a testar e a hipotizar, porque é isto que nós estamos a fazer, quando o paciente chega, o que nós fazemos é colocar hipóteses sobre o que é que está a causar aquele desequilíbrio. Porque para nós, na medicina japonesa e na chinesa, não há diagnósticos de doença no sentido de, como há na medicina alopática, de diabetes, de deficiência renal. Nós pensamos em termos de desequilíbrio central, da causa, da raiz do problema. E o que nós procuramos depois na medicina japonesa é entender quais os pontos que melhor adereçam e que melhor resolvem aquelas queixas e que têm que se manifestar no corpo. O nosso princípio é muito simples. A forma como eu cresço, a forma como eu evoluo e a afetação que tem na minha identificação, no meu Shen, aquilo que nós chamamos o nosso Shen, vai afetar o meu corpo. E se afeta o meu corpo, é muito mais fácil resolver o meu corpo primeiro do que resolver a minha cabeça. Pensem nisto como o reflexo de Pavlov, do cão que ouve a campainha e facilmente começa a salivar. E é muito difícil, se não impossível, retirar aquele estímulo ao cão. Mas se eu lhe conseguir retirar o reflexo, o estímulo que lhe causa o salivar já sem comida à frente, é muito mais fácil depois desmontar aquela identificação do cão para que ele não reaja de uma forma tão padrão àquele estímulo a que se habituou. E isso para nós na medicina japonesa é fundamental. É por isso que para nós tudo o que é relação emocional, relação física, relação espiritual está completamente interligado. Nós usamos muito o princípio da rede de Indra, em que aquela redezinha que tem uma série de diamantes todos conectados e que a afetação da luz apenas num deles vai afetar todos os outros. E por isso nós percebemos que o corpo tem que manifestar estes quadros. O corpo tem que ser a expressão física da espiritualidade e da parte emocional. E se assim tem que ser o corpo a dar-me os sinais para que eu possa resolver o padrão que lá está. Para libertar a pessoa, quer a nível alimentar, quer a nível emocional, daquilo que está a estimular constantemente. Nós fazemos muito isto na questão da terapia mental, da psiquiatria, da psicologia, da hipnose. Para nós, na medicina japonesa, faz mais sentido que este trabalho seja feito em consonância com a remoção dos reflexos físicos que se vão manifestar no corpo. Por isso, para nós, toda a palpação
todo o historial clínico, todo o historial emocional da pessoa, toda a forma como a pessoa come, as necessidades da pessoa são incluídas na anamnese, são fundamentais para que depois não seja a minha cabeça a definir o meu tratamento, mas que seja sempre o corpo da pessoa a encaminhar-me. Para nós, o que nós não queremos é que seja uma medicina mental, que seja algo que a pessoa chega e eu sento na minha cadeira, ouço falar, crio hipóteses, faço o meu diagnóstico e não tenho formas de comprovar aquilo que eu estou a imaginar ou a hipotizar na minha cabeça. Torna-se fundamental para nós que a interação com o paciente seja ao nível da palpação. Para nós não faz sentido diagnosticar sem palpar. Acreditamos que o corpo manifesta tudo aquilo que sente, e se for um estímulo suficientemente grande ao ponto de causar um reflexo, se nós conseguirmos remover o reflexo antes de entrar num desequilíbrio estrutural ou orgânico, a pessoa tem liberdade e mais tempo para que possa depois fazer o seu trajeto, como entender, seja a que nível for. É por isso que para nós, a forma como nós depois vamos medicar, a nível, como dizia um bocadinho a Cláudia, de suplementação, de fitoterapia, que nós também usamos imenso, e sobretudo a nível alimentar, vai se adequar com os reflexos que nós vamos detectando no corpo e com as necessidades que o corpo vai apresentando. Claro que se nós temos um exame complementar diagnóstico em que nos diz claramente que falta X coisas, seja vitamina D, seja selênio, zinco, o que for, aí é fácil, nós percebemos que há uma falha suplementar. A questão é perceber de que forma é que isto está a manifestar no corpo e se isto está a acontecer por uma incapacidade do corpo em se alimentar devidamente ou se está a acontecer por uma incapacidade do corpo em conseguir absorver o nutriente, se é por questões de intestinais, se é por questões de falta de circulação, se é por baixa de pressão, se é por falta de exercício, se é por mau sono. Para nós, isto tudo fará sentido se for interligado, se for conectado. E por isso, para nós, não faz sentido nunca olhar para o paciente como nós muitas vezes fazemos na medicina alopática, da qual eu também trabalho, só numa perspectiva. Para nós é muito importante que nós consigamos olhar para o paciente numa perspectiva holística, realmente holística, que o integre no diagnóstico, que o integre no processo de tratamento, porque nada vai funcionar se o paciente não se comprometer com isto desde o primeiro dia, de forma a mudar o seu comportamento, a mudar aquilo que está a causar o desequilíbrio, e nós que possamos encaminhá-lo no sentido de alimentar aquilo que é necessário, suplementar aquilo que falta, trazer a disciplina e a regra para o seu dia-a-dia, e dar-lhe a ajuda que nós, porque somos pessoas da acupuntura, achamos que a acupuntura consegue fazer a nível de remoção de reflexos e sobretudo a nível de remoção de padrões, que se eu não consigo fazê-lo a nível corporal, vou ter enorme dificuldade a fazê-lo a nível emocional. Como nós sabemos todos, é muito difícil nós mudarmos o nosso padrão de pensamento, o nosso comportamento que tem 10, 20, 30, 40 anos, só porque queremos. Nós muitas vezes nem sequer sabemos, nem sequer nos apercebemos da dificuldade que é ou do problema que temos, não é? É muito fácil nós olharmos para nós de uma forma simpática e criticar todos os outros que estão à nossa volta. Por isso, a nós não passa tanto pela questão da crítica ou do comportamento, passa muito por compreender o que é que o corpo faz, como é que o corpo exprime, como é que o corpo manifesta uma certa deficiência ou um desequilíbrio e entender qual a melhor forma de lá chegar. O nosso sonho de tratamento seria ter um ponto que resolvesse tudo e que esse ponto fosse capaz de resolver todos os reflexos no corpo. Claro que não funciona assim, não é? Mas esse é o nosso objetivo principal e isso obriga-nos a ter uma sensibilidade de palpação, uma sensibilidade de toque, uma sensibilidade de conhecimento, quer da pessoa, quer do tratamento, muito afinada, para que a nossa mente não esteja constantemente a interferir no diagnóstico e no tratamento. O que nós queremos evitar com isto é muito o nosso princípio do ego, de eu sei o que é que está a acontecer, eu quero resolver, porque a pessoa apresenta um quadro que é standard e eu acho que o Benuron vai resolver tudo. Para nós não há Benurons, para nós há caso a caso, análise prática, análise eficácia, escolha de pontos, análise eficácia, escolha de alimentação, para que eu consiga, com o menor número de pontos e a menor número de alteração comportamental, nutricional e a nível de exercício,
a máxima eficácia na remoção do padrão do paciente. Deixamos sempre o paciente claramente com o controle do processo, é sempre o paciente que decide o ritmo, a quantidade, a continuidade do processo, ao seu ritmo, obviamente, mas para nós é muito importante ir conseguindo dar ao paciente também essa confiança, a confiança no resultado, na prática, e torna-se muito mais fácil fazê-lo quando nós vemos mudanças físicas no corpo, porque o padrão está lá. E se nós conseguirmos mudá-los e conseguir ir detectando, porque muitas vezes eles são vários, e conseguir ir detectando a causa, que nós chamamos a raiz do problema, muitas vezes o paciente apresenta-se com uma série de reflexos, e à medida que vamos arrumando, por assim dizer, que vamos eliminando estes reflexos, vai ficar realmente aquele que estava a causar o problema. Muitas das vezes são coisas que estão na infância, lesões que estão lá marcadas e que a pessoa nem sequer se apercebe que aquilo está a obrigá-la ou a forçá-la a ter um padrão de comportamento, de alimentação, que não é aquele que ela gostaria que fosse. Por isso é que é tão importante que o paciente consiga ter dentro do seu dia-a-dia esta clareza, esta abertura, esta possibilidade de vir às consultas ou às mudanças de comportamento, às vezes que entender, e percebendo que não é uma ideia ou uma perspectiva da medicina japonesa que vai mudar isso, que é um conjunto de coisas, um conjunto de elementos que vão claramente permitir esta mudança. Claro que para nós o número 1 é a alimentação, nada mais importante do que isso. Consideramos que a alimentação é o nosso primeiro medicamento e definimos muitas vezes entre comer comida e comer lixo. Lixo no sentido de alertar o paciente para que o valor nutricional dos alimentos, cada dia, hoje em dia, como dizia um bocadinho a Cláudia, é muito importante, está muito decomposto e depauperado, como a Cláudia falava há pouco, a nível de solo, a nível da qualidade dos alimentos que os animais comem, dos alimentos que nós damos às plantas, da falta de qualidade no solo, e isto vai naturalmente afetar. Não é a mesma coisa comer um frango de aviário, comer um frango ali da vizinha, não é a mesma coisa ir comprar fruta ao Pingo Doce ou ao supermercado ali à beira e comprar fruta do criador ou ali do agricultor. Por isso, percebendo isto, maximizando a qualidade do nosso alimento, as coisas começam a mudar. E depois nós, na medicina japonesa, temos muito claro que hoje em dia nós comemos mais. Por isso é prioritário para nós comer menos, comer melhor qualidade, hidratar devidamente, ter as regras desportivas, de exercício, de comportamento, a parte mental que para nós é fundamental, sobretudo a nível seja do yoga, seja do tai chi, seja do pilates, a nível de conseguirmos ter uma boa mente, uma mente limpa, uma mente o mais próximo daquilo que nós chamamos a mente principiante, porque não conseguimos ver as coisas separadas, não há aqui separação de nada, não há nada autónomo, tudo está interligado e o nosso princípio da rede de Indra a nós afeta-nos ou impacta tudo o que é a nossa forma de pensar, tudo o que é a nossa forma de agir, e é fundamental para nós que nós consigamos ter esta interação com o paciente, connosco, com o alimento, com o exercício, de forma a consigamos ter o máximo possível de resultados. Por isso, a medicina japonesa, hoje em dia, cada vez vai ganhando mais adeptos, mas ainda é uma medicina que está se calhar na fase mais embrionária em comparação com a medicina chinesa. Claramente estamos ainda um bocadinho longe, porque dá mais trabalho, se calhar talvez seja por isso. A palpação, temos vários pontos de conhecimento e de sensibilidade, e não dá para massificar tanto como a medicina chinesa e como a acupuntura chinesa, né? A nós exige-nos mais uma presença com o paciente, mais tempo se calhar, porque temos que ver e comprovar que as coisas, o reflexo, a palpação, a fáscia, os tecidos vão mudando à medida que vamos trabalhando, e isso exige-nos mais proximidade, mais interação com o paciente, e por isso mesmo se calhar não temos tanta gente a praticar hoje em dia. Mas acredito que no futuro será algo que vai chegar com mais a seu ritmo, como sempre, tudo a seu ritmo, e logo veremos. Por isso, agradecer-vos por este bocadinho e com certeza falaremos mais vezes. Muito bom.
Eugênio, e essa rede, pensando na rede de Indra, né, e nessa luz que incide sempre, ela nos mostra no organismo, e no nosso, muitas vezes, é que a gente se enxerga e se vê muito pouco, mas no nosso e no do paciente, aonde está o ponto, né, onde está onde será, a partir dali, aquele encaminhamento, como você disse que o paciente nos encaminha, isso é Isso. muito interessante, né, ele encaminha toda a conduta, não somos nós que fazemos o encaminhamento e a decisão sobre essa conduta, né? Isso quer dizer muito que não precisa nem pensar sobre o paciente antes da chegada dele, porque ao chegar até nós, ele fará naturalmente esse encaminhamento, né? Muito bom. Eu gosto muito de que você esteja otimista com relação a esse processo evolutivo a respeito do toque, né, e que com o caminhar das consultas nós tenhamos mais acesso a esse toque e essa descontração para essa apalpação, porque normalmente isso, muitas vezes, para algumas pessoas, vai chegando um pouco lá na frente, com o passar das consultas mesmo, já que tudo nessa medicina japonesa, praticamente tudo está no ara, e você chegar nesse ara para esse centro abdominal para poder fazer essa apalpação, ou em determinadas outras áreas para sentir a fáscia, para fazer uma soltura muscular, muitas vezes isso leva um pouco de confiança em algumas sessões, e tem aspectos culturais envolvidos, mas eu acredito que, dada a riqueza da medicina japonesa, e eu que sou formada também em acupuntura, e que tive um bom tempo de medicina chinesa, me questiono, por exemplo, que a medicina japonesa, sendo um ponto explorado na formação, principalmente em crâniocultura ou em sistemas, em microsistemas, depois desta formação seja menos usada. E aí eu só consigo pensar no poder que existe da divulgação, do marketing e da comunicação. Como você mesmo disse no início, a medicina chinesa ela é muito mais comunicada, não é? Muito mais divulgada. Então, eu atribuo provavelmente a uma força potente de marketing aí, que talvez nós possamos mudar isso, né? Possamos Vamos ver, vamos tentar. melhorar a respeito, né? Muito bom, muito obrigada, Eugênio. E eu gostaria agora de convidar a nossa colega, Júlia Assunção, que é naturopata e que é membro da Comunidade Brasileira de Naturopatia, e traz uma conferência dos tempos atuais, né? Uma conferência para a gente pensar a respeito da evolução da aromaterapia, porque o seu tema é a psicologia do olfato e o avanço da aromaterapia no século XXI. Júlia Assunção, bem-vinda, a mesa é sua. Olá, boa tarde, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, obrigada por palestrar. Esse é um assunto realmente muito interessante e vasto também, né? Como eu, em conversas anteriores com o Cris, a gente ficou um bom tempo até resolver mesmo qual seria o tema, porque é um tema muito vasto. Mas vamos a isso, né? Como a gente explica um cheiro? Né? Como é que a gente explica? A gente geralmente rouba um substantivo ou o nome de alguma coisa para explicar um cheiro. Na verdade, quando a gente fala, ai, nossa, esse perfume tem cheiro de mar, assim como a gente fala que o hospital tem cheiro de morte, né? A gente faz esse link através do nosso olfato. E eu gosto muito de um exemplo, né? Catarina é um nome fictício. Catarina perdeu a mãe e no velório, como todos sabiam que a mãe de Catarina gostava muito de rosas, todos levaram rosas. E aquele enterro, aquele velório ficou marcado pelo cheiro intenso a rosas. E muito tempo depois, né, da morte da mãe de Catarina, Catarina feliz e satisfeita, passeando pela rua, sentiu o aroma de rosas. E a partir desse momento, Catarina ficou muito triste e chorosa, né? Então, como é que ocorrem essas conexões emocionais através do cheiro, né? A gente tem o epitélio olfatório, que quando, né, a gente percebe as moléculas aromáticas, os nossos receptores olfativos são automaticamente ativados. E para cada tipo de cheiro, a gente tem um receptor
que se encaixa perfeitamente, como se fosse um puzzle, né? Quando isso acontece o processo de transdução, né, que é a mudança desse estímulo químico para um estímulo elétrico. E depois desse estímulo elétrico, ele é levado para o bulbo olfatório da gente, onde é processado e mandado diretamente para o nosso sistema límbico. E dentro desse sistema límbico, que é como eu gosto de chamar, que é tipo um escritório das nossas emoções, né, tem salas. E cada sala a gente pode dizer que é o hipotálamo, o giro do cíngulo, né, a amígdala, que todas essas estruturas são responsáveis pelas nossas emoções e como a gente reage a ela. Né? Então, a psicologia do olfato é justamente isso, é como a gente percebe o cheiro e como a gente reage a esse cheiro, né? Por que é que nosso cérebro faz essa conexão e a gente reage dessa forma? Antigamente, a gente usava, nosso sentido do olfato era muito melhor, né? A gente sentia cheiro de perigo, cheiro dos animais, não servia hoje em dia o olfato, ele foi, o estudo do sentido do olfato, ele foi negligenciado há muito tempo, né? Por conta de dificuldade de como a gente poder medir isso, né? Porque o cheiro, ele é volátil no tempo, né? A gente conseguiu estudar a visão medindo o comprimento das ondas solares, a audição medindo o comprimento das ondas sonoras. Mas e o cheiro? Como é que faz? Né? Antigamente a gente não tinha esse material para estudar o sentido do cheiro como a gente tem hoje. Então foi em 2004, né, que dois médicos cientistas, Linda Buck e Richard Alex, ganharam o prêmio Nobel, né, porque eles fizeram um extenso trabalho de como é que a gente tinha esses receptores, né, eles descobriram esses receptores e muito mais, e essa organização fisioanatômica do nosso olfato. Né? Então, por que sabemos só disso agora, né? Porque depois do boom que teve a aromaterapia, e isso foi uma sorte nossa, né? Apesar de isso ser mais voltado para a indústria e pelo dinheiro, mas para a gente foi ótimo, porque isso resultou em inúmeras pesquisas em todo o mundo sobre a aromaterapia e os benefícios que a aromaterapia pode trazer para nosso paciente. Então, a aromaterapia lida com os óleos essenciais, que são extratos vegetais extraídos do reino animal, né? E aí que tem um link, porque os óleos essenciais, eles são substâncias voláteis, com baixíssimo peso molecular, que é o que a gente só consegue perceber, são moléculas de baixo peso molecular e voláteis, e ainda são lipofílicas, né? Ou seja, eles têm essa atração pela gordura. E isso explica também a correlação com o óleo essencial e as nossas células. Por que é que eles entram e se misturam e ativam tão facilmente dentro do nosso organismo? Porque o nosso corpo, a gente sabe que tem uma inteligência suprema, né? Ele mesmo se cura, a gente só dá os meios para que isso aconteça, né? Então, como o óleo essencial ele faz parte de um ser vivo, né? Porque a planta também é um ser vivo, né? E o óleo essencial ele funciona como se fosse o sistema imunológico da planta, porque se a gente parar para pensar, a planta tem fungo, a planta dá bactéria, a planta é pisada, é mordida. Então, os óleos essenciais, as plantas desenvolveram esse sistema, né, há 200 milhões de anos atrás, justamente para se proteger desses agentes externos, né, dos fungos, das bactérias, e, querendo ou não, quando a gente ingere ou inala ou passa, e ele entra na nossa corrente sanguínea, ele tem essa afinidade, ele tem essa inteligência molecular com as nossas células, né? Ele é imunomodulador, eles são moduladores, na verdade, geral, né? Porque eles, quando as substâncias psicofarmacológicas, né, são ativadas no nosso sistema nervoso central, é justamente porque eles têm afinidade com os nossos neurotransmissores, né? E diversos artigos
falam justamente isso, que eles interagem, principalmente no 5-HTP, né, regulando ou baixando ou aumentando esses níveis de acordo com o que o nosso corpo precisa. Né? Então, você vê que existe uma inteligência maior, não é um comprimido que vai chegar ali e vai só abortar a nossa reação imunológica, aquele patógeno. Né? Ele tem, por ter também tantas substâncias envolvidas nele, e todas elas são necessárias ali dentro, por mais que seja 0,01%, mas elas estão ali para um propósito. Então, não adianta a gente querer também sintetizar, como a gente vê muito nos produtos de hoje em dia, que a gente já tem muitos produtos hoje em dia que tem ali Linalol, que é super falado, e limonino para os nossos pinhões, né? Mas ali são substâncias sintéticas e isoladas. Nunca vai ter a mesma função ativa e biológica, né, que os óleos essenciais completamente. Então, eu trouxe um estudo também muito interessante, tá no e-book aí para vocês, sobre o Silexan, que é um medicamento que já foi patenteado na Alemanha, e 2 cientistas alemães quiseram fazer um estudo para ver se o Silexan, que é um comprimido com 80 miligramas de lavanda angustifolia, do óleo todo, comparando ele com o lorazepam e a paroxetina, né, que são medicamentos voltados para quem tem ansiedade crônica, depressão, né, problemas psicológicos. E no estudo ele descobriu que o Silexan foi tão bom ou melhor quanto o lorazepam e a paroxetina, né? E aí a gente como profissional de saúde natural, a gente tem que pensar muito no bem-estar do nosso paciente, né? Nunca fazer mal e sim fazer sempre o bem-estar dele. Então imagina que você tem um paciente que toma lorazepam ou a paroxetina. A gente percebe que esses pacientes, assim como eu também já atendi lá um pouco da experiência que eu tenho, que eu já atendi em consultório, você vê que a pessoa, quando entra, ela não tem brilho nos olhos, é uma pessoa completamente apática, né? Sem vida, sem brilho. E quando você dá esses remédios, você tem insônia, né? Os efeitos colaterais é insônia, a própria depressão, a própria ansiedade, tremores, algias corporais. Então, o paciente que toma esses remédios, ele não consegue, né? Na verdade, ter uma vida digna. Você toma remédio para melhorar, mas na verdade você está piorando aquela situação que você tem, né? Então, com os óleos essenciais, pelo menos, a gente tira essa parte dos efeitos colaterais. Não tem, e ainda tem uma regulação, né, uma homeostase do organismo quando é tomado. Então, poxa, com tantos avanços hoje que tem sido feitos sobre os óleos essenciais, eu acho que ele passa a ser também um importante braço, né? É um outro tipo de metodologia, porque que a gente pode estar utilizando para ajudar, porque tem vezes que a gente não consegue fazer com aqueles tipos de metodologias que a gente tem e já está acostumada. Né? Por exemplo, se eu for atender um paciente, gosto muito da auriculoterapia, né? Acho ela muito afetiva. Mas se você tem um paciente que é cheio de piercing na orelha, você já perdeu boa parte do lugar onde você consegue trabalhar com ele. E aí você tem que saber e partir para outros tipos de conhecimentos, né? Para poder você, então, poder ajudar o paciente. E eu acho, assim, a aromaterapia muito boa, porque você pode usar ela desde os 3 anos até quando a pessoa é idosa. E daí a importância da gente estar sempre atento e estudando sempre, porque, querendo ou não, elas são substâncias químicas, né, que pode sim fazer mal, se for mal administrado. A gente tem que saber as interações medicamentosas, que também já foram descobertas, né, que certas substâncias e certos óleos essenciais aumentam a absorção de certos antibióticos, assim como tem outros que diminuem, né? Assim como tem outros que, se juntando, forma uma substância altamente tóxica para o rim.
né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, porque benéfico é muito benéfico, mas a gente tem que estar sempre, como eu disse antes, né, atento a essas novas descobertas e aproveitar esse momento, né, que está bombando de artigos sendo feitos e pagos para isso. Então, eu acho que com isso a gente ganha mais confiabilidade, né? A gente tem uma perspicácia de crescimento na nossa área e confiabilidade melhor, se a gente fazer a coisa direitinho, né? E pode, enfim, né, ajudar o paciente a melhorar 100%, às vezes não só auxiliar, porque ele também é muito usado como auxiliar, mas ele também tem coisas que os óleos essenciais conseguem, de fato, tratar. E é uma terapia que também é acessível, né? A gente só tem que ter também cuidado com escolher o óleo essencial certo, né? Ver a cromatografia dele direitinho, ver se é exatamente aquele óleo, com aquele quimiótipo que seu paciente vai se dar bem, né? Então, sim, pessoal, isso que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Estou aberta aí para qualquer dúvida, se alguém tiver. E é isso. Excelente, Júlia, muito bom. Eu fico muito empolgada quando alguém resolve falar da aromaterapia, porque, principalmente, quando traz um novo olhar, não é? Você estava falando, eu estava aqui tomando nota, lembrar sobre tudo aquilo que estimula o 5-hidroxitriptofano, tudo aquilo que possa estimular o triptofano, porque a gente está falando aí de grandes parceiros que abrem caminhos para a ação de uma serotonina mais presente, né? A gente está falando de precursores importantes. E sempre quando a gente fala da aromaterapia, eu sempre gosto de pensar no córtex. Você fala, aromaterapia está tudo lá no córtex, né? E mais precisamente, aí você citou o giro do símbolo, você citou estrutura até relativas à aprendizagem, uma série de coisas importantes que a gente tem que precisa explorar mais esses assuntos. Exato. Mas aromaterapia procura pensar sempre, né, em amígdalas, procurar pensar sempre nessas minúcias que estão no córtex, e não ser reducionista, sabe? Em nenhuma atividade da nossa profissão, né? A gente tem aqui, nesse momento, provavelmente, aí, colegas, como disse o Eugênio, né? Você que está em casa aí, nos acompanhando, isso é muito bom. O conforto aí agora assistindo, a gente tem colegas que muitas vezes veem a aromaterapia como algo um pouco menor. Então, se a gente pensa nos nossos colegas da Espanha, por exemplo, muitas vezes você pergunta para eles, o que você faz, né? Ao que você se dedica? Eu sou aromaterapeuta. Eu me formei na aromaterapia e eu exerço como aromaterapeuta. Isso é muito interessante, porque se você pensar, você citou o linalol, citou outros quimiotipos, então se você pensar que esses ativos, sendo majoritários ou não numa composição, estando em maior escala ou estando em menor escala, pode ser que o tal do 0,000 alguma coisa seja justamente aquele que faz a diferença. Exato. Então, não dá para isolar. Aí depois você citou, já te flexibilidade. Eu achei interessante quando você falou assim, na aurículo, muitas vezes eu já perdi aquela orelha. Exato. Eu perdi para uma outra coisa aquela orelha. Mas aí eu reverto isso porque eu tenho uma outra técnica. Isso é muito bom, você ter essa visão e você ter essa flexibilidade, essa plasticidade cerebral, essa adaptabilidade, você ajusta isso. Pois não, Júlia? Exato. E lembrar também, que eu ia falar aqui, mas eu até fiquei com medo de me estender muito, que é o seguinte, como o colega Eugênio falou, né, a medicina japonesa, ela tem também seus 1000 anos aí, mas por conta de marketing e tal, a medicina chinesa saiu mais. Com os óleos essenciais, a gente tem a mesma coisa, né, porque tem gente que fala assim, a aromaterapia já existe há milhões de anos atrás. Não existe. A aromaterapia nasceu com o HT4C, mas os óleos essenciais, sim, eles surgiram há 200 milhões de anos atrás, né, porque foram pelas plantas, tal, etc. Mas, assim, antigamente, porque poucas pessoas sabem, mas há uns 100 anos atrás, por exemplo, em 1880, né, o óleo de eucalipto, ele era usado como antisséptico nos hospitais, nas mesas cirúrgicas, né?
Não era o que a gente tem hoje, né, que é o iodo, o álcool 100%. Então, eram os óleos essenciais. Então, eles participaram muito, né, de embalsamento, se a gente for mais longe ainda, né? Então, só que isso foi esquecido, né, pelo tempo, pelas outras métodos, pelas outras tecnologias, né? Mas eu acho importante frisar aqui que ele é, sim, eu considero um grande braço, né? Eu, por exemplo, minhas filhas têm, eu sou super orgulhosa de dizer isso, mas minhas filhas têm o quê? 2 anos que elas não vão ao médico, graças a Deus. Porque todo problema, quando começa aqui, eu trato com eles. Quando não é com eles, é com minha sementinha. E eles já pedem, eu já quero criar essa coisa neles, que eles já pedem, mamãe, eu tô com dor de barriga, passa um olhinho, ou isso, ou a minha mais velha já vai, ai, minha mãe me queimei, fui ali, peguei a lavanda, passei, ela já consegue. Eu gostaria, na verdade, que nosso assunto, todos eles, não só a aromaterapia, mas todos eles, né, principalmente o nosso conhecimento corporal, fosse assim dado desde a escola, né, porque a gente não conhece o nosso corpo de todo, né, a gente não sabe o que acontece com a gente. A gente é um amontoado de células, né, que tem o nosso ser consciente, e eu ainda digo que a gente tem aquele nosso segundo plano, que fica ativo, ali o tempo todo. Quando a gente precisa de uma memória, ele vai lá e joga um pop-up, foi daqui, né, ele funciona, a gente respira, a gente não manda na nossa respiração, né, a gente respira sozinho, assim como a gente se cicatriza sem mandar, né. Então, eu acho que isso devia ser ensinado desde a escola, para a gente ter conhecimento do nosso próprio corpo, para tentar se ajudar primeiro, e só depois, não conseguindo, sim, né, passar para a medicina alopática, que é tão importante quanto, né? Sem ela, a gente teria inúmeros problemas também, né? Então, elas têm mesmo, eu gostaria tanto, a minha utopia, que elas se entrelaçassem mesmo e a gente pudesse ver naturopatas dentro de hospitais, sabe? Excelente, Júlia. A todos os colegas, então, agora a mesa aqui virtual aberta para colocações, ponderações, reflexões, questões. Sintam-se à vontade. Pois não, é a Lúcia e a Fernanda. Acho que foi a Lúcia primeiro ou a Fernanda? Lúcia, a Fernanda cedeu a vez a você. Obrigada, Fernanda. Está me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Então, assim, eu estou... cada vez que eu participo desses eventos que vocês promovem, eu vou aprendendo mais. Hoje eu anotei 3 pontos só que eu vou falar, porque se eu me perco, eu me emociono, aí fico encantada, enfim. E acaba não sendo tão produtivo. Então, a gente vai profissionalizando, né, Cris? Um processo de participação. Então, assim, eu só quero fazer, já vem desde ontem, porque eu não consigo, por exemplo, ouvir o que o Eugênio colocou, ouvir o que a Júlia colocou, e eu não consigo, por exemplo, eu não gostaria, e estou conseguindo não fatiar aquele assunto. Ah, Júlia, você disse tal coisa, não. Eu consigo, assim, eu peguei tudo que a gente viveu ontem, fiz uma avaliação daquilo tudo, e hoje eu complementei com cada coisa que vai falando. Então, eu quero colocar 3 pontos. O primeiro é o seguinte: o maior desafio que eu vejo na questão de alternativas ou complementariedade de tratamentos, ou tudo que tem referência direto com o ser, tratar o ser, tocar no ser, para não ser um processo invasivo, né? Que a gente vê isso muito em várias situações, em qualquer tipo de medicina, ou qualquer metodologia, às vezes é muito invasivo, né? Pela massificação. E aí eu vou pegar a questão dos olhos, a gente vai nas feiras, nos lugares, a pessoa vem assim, me dê sua mão, pinga não sei o que, gotinha, esfrega, pá, põe no seu rosto. Você não sabe nem se a pessoa pode. E aqui, mas eu sou vendo a marca X e você leva 3 por 2, enfim. Então, isso é uma coisa que desqualifica um pouco e atrasa um pouco o desenvolvimento de toda a seriedade do trabalho que é feita, né, pelos naturopatas. Então, eu entendo grandes desafios, vou pontuar 3. O primeiro é o seguinte: o profissional da saúde ele precisa trabalhar em equipe.
O profissional da saúde, não importa qual o trabalho que ele faça, qual foi a linha que ele resolveu, aquilo que ele decidiu trabalhar, qual é o instrumento que ele utiliza, a metodologia, mas ele precisa trabalhar em equipe. Isso significa que o sonho da gente estar dentro de um hospital, Júlia, vai demandar esse olhar novo de qualquer profissional da saúde. Qualquer. A minha medicina não é melhor que a sua, a minha medicina não é a que tem a solução, porque senão não teria sentido você ter uma propositura de ter um olhar integral naquilo que poderá ser o seu paciente ou não. Então, eu vejo que isso é um dos grandes desafios, porque não é fácil, né? Não é fácil, não. O segundo ponto que eu vejo é que não é só a aceitação das novas ferramentas digitais, né? É a necessidade da gente compreender que todos os saberes, eles têm que ser integrados. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de trabalhar que não seja presencial. Isso para mim está claro. Não significa que eu não vá aceitar uma consulta, uma conversa, um encontro, né? Mesmo, por exemplo, vou falar aqui uma coisa muito simples, sessões de terapia com psicólogo. Não vou nem entrar no mérito das questões técnicas, que a gente tem que dominar isso para ter essa seriedade de passar para o outro como alternativa de tratamento. Mas eu era resistente. Hoje eu converso com a minha psicóloga, eu consigo olhar para ela. Eu não consigo falar se eu não estiver vendo. Eu preciso ver. É a minha forma de ser, né? E aí eu vou puxar um pouquinho para a aromaterapia, por questão da sensibilidade e das memórias afetivas que o seu olfato traz. E o quanto você bloqueia essas memórias afetivas sem perceber. Vou dar um exemplo rápido. Mamãe sempre foi uma mulher muito... Vou colocar rude no sentido de ter pouca experiência de vida, no sentido de informação. Ela tinha só o primário, era uma pessoa que vinha da roça, etc. Mas mamãe era incrível, era uma mulher de uma sabedoria inimaginável para os tempos de hoje. E, de repente, ela começou a perder o olfato. E ela perdeu esse olfato. Como perdeu o olfato? Uma cozinheira de mão cheia, né? Fazia chás incríveis. Só que, assim, ela falava assim, alguém vai lá desligar o fogão para mim, porque já está queimando o fulano, uma comida X. Aí eu comecei a observar isso e falei assim, pô, como é que ela não está sentindo o cheiro? Só que tudo que tinha relação com o passado dela, ela bloqueou. E eu só entendo hoje, porque a gente vai estudando e conhecendo, eu não entendia. Eu achava que era simplesmente uma herança que nós teríamos genética, tanto é que eu não sinto, eu estou diminuindo a minha sensibilidade olfativa. Por quê? Porque as questões emocionais, é óbvio que eu estou procurando tratamento e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? O nosso desconhecimento, não é desconhecimento, falei errado, a nossa falta de observação, às vezes, do nosso entorno, porque as respostas do nosso exercício de saber está no nosso entorno. Simples. A natureza, a planta que você tem dentro... comprei vários vasos de tempero. Ai, lindo, ficou lindo o meu jardim. Aí fotografei, manda para o mundo, porque você quer contar para o povo que você está feliz, que aquilo deu certo, que coisa linda. 2 dias depois ele começou a morrer. Falei, gente, eu não tenho mãos nem energia para tratar isso. Aí comecei a estudar. Então, assim, é claro, o tempero ele nasce, você tem que consumir, cortar, comer para ele nascer de novo. Não, eu não entendia isso. Então, a gente tem uma falta de informação na nossa educação generalizada, né? E o processo de educação não é só você saber fazer conta. Então, assim, quando a Júlia diz, isso tinha que ser aprendido, né? O corpo humano tinha que ser aprendido, porque não tem coisa mais incrível do que você entender a natureza e o corpo humano. Porque a gente não, para fechar, a gente não aceita, e isso é inerente a toda a nossa cultura, né, ocidental, a gente não aceita o envelhecimento, a gente não aceita as dores advindas de coisas que são resultados, porque tudo que a gente faz é colheita. Tudo é colheita, né? Então, isso precisa ser muito debatido. Para fechar, o terceiro ponto.
Gestação. Gestação, na minha concepção, aí por experiência própria, eu tenho 2 filhos, e a minha gestação foi fundamental na alimentação. Tinha um livro que chamava Mamãe, Eu Quero. Foi o primeiro livrinho que eu passei numa banca e comprei, que era uma coisa muito assim, que eu achei que não dava um centavo. Falei, vou pegar umas receitinhas aqui, porque eu estava grávida do primeiro filho, queria fazer aquela coisa que você sonha tudo, né? O parto de cócoras, e que o mundo é maravilhoso. Aí você mora em São Paulo e você começa a perceber que a estrutura não te permite, mas os seus sonhos continuam. E a gravidez é fundamental. E eu vejo, aí venho para a coisa do SUS de ontem, Cris, dos atendimentos, de como a gente vai introduzir esse novo hábito, porque a gente tem que desconstruir alguns hábitos para dar espaço para a construção de novos, e é essa dificuldade que a gente tem. Então, no SUS, por exemplo, existe um setor que trata de pessoas, de mulheres, na fase todinha do acompanhamento da gestação dela. Por que eu não posso começar por aí? E essa pessoa começar a entender que cada vez que ela fuma, o filho não respira. Ela não sabe disso. Muitas mulheres, a gente conseguiu, dentro desse contexto de gestão pública, fazer parar de fumar grávida por isso. Então, nosso desconhecimento é gigante com coisas pequenas do dia a dia. Então, eu entendo que nós temos aí, vou me incluir agora no grupo, uma missão muito importante. Eu acho talvez a mais importante de todas. É fazer com que as pessoas aprendam a enxergar além de ver. Só isso. Muito obrigada pela generosidade de tudo que vocês estão me ensinando. Obrigada, Lúcia. Excelentes reflexões. Muito bom. Fernanda? Oi, bom dia a todos. Eu só vou fazer um compartilhamento aqui breve com vocês. Eu participo todas as quintas-feiras de um programa de capacitação no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP nas clínicas, né? E lá nós fazemos um trabalho com as terapias botânicas e outras terapias também, mas eu particularmente com as terapias botânicas, com florais e aromaterapia. Isso tudo com um aval, né, da diretoria do Instituto de Psiquiatria, permitiu já há 5 anos que a gente atuasse com pacientes do daycare, aqueles pacientes que vão somente passar o dia ali nos atendimentos ali da psiquiatria, e com os funcionários, que são, eu confesso para vocês, são os mais necessitados de ajuda, né, porque eles realmente, a rotina deles realmente é muito desafiadora, né, e agora começamos a fazer um trabalho, assim, muito suave com alguns pacientes dos agudos, das enfermarias, né, na medida que eles, né, conseguem aceitar, por exemplo, a aromaterapia. E o que a gente faz? A gente faz um toque aromático, como a gente diz, né? A gente estimula alguns pontos das mãos, né? Então, quem aceita, a gente tem todo o treinamento para chegar próximos a eles, né? E os pacientes que aceitam, os funcionários, né, adoram, fazem até fila quando a gente está lá com eles, e a gente faz na verdade, uma massagem com alguns toques específicos, né, alguns toques aqui em alguns pontos reflexos da mão, e com aromas. Então, nós colocamos 3 óleos essenciais, nós deixamos eles livres para escolherem, apesar de a gente não é uma consulta, né, você precisa você está depressivo, vai precisar de um óleo cítrico, não, a gente deixa realmente uma coisa assim mais assim aberta, né? Não algo tão didático, para também não, teria que ser muito rápido, né? Então, o sucesso é muito grande, né? Então, eles escolhem muito lavanda, né? Um laranja, né? Enfim, e nós fazemos ali em 10 minutos, a gente faz os procedimentos ali nas mãos, e, nossa, o resultado é muito bom. É muito bom mesmo. Então, é uma forma de colocar, né, a aromaterapia, também os florais, né, e as outras práticas também, dentro de um instituto de psiquiatria. Então, é um trabalho muito bacana, que uma professora minha, Maria Aparecida das Neves, faz já há 5 anos. Então, assim, só eu queria compartilhar com vocês, né,
realmente os benefícios das práticas, e em especial falando, né, a Júlia falando em aromaterapia, como os pacientes, como eles gostam, né, desse carinho, e eles ficam animados, eles querem cheirar, nossa, que delícia. Então, assim, eles vão pelo lado lúdico, mas eles estão recebendo os benefícios, né? Então, isso é muito bacana. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Excelente, Fernanda, parabéns por estar nesse projeto. Eu sei da existência dele, já o acompanho há cerca de 5 ou 6 anos, se não me falha a memória, e de fato, que é o tempo que ele se iniciou, se eu não estou enganada, e de fato já rende bons resultados. É muito louvável que tenha esse trabalho dentro de uma instituição como é o HC, né? Para quem está fora do Brasil, aqui é um hospital de atendimento público em São Paulo, capital. Alguém mais tem alguma consideração a fazer? Algum colega? Não? Eu gostaria de aproveitar esse momento e falando aqui sobre inteligência, comunicação, tanta coisa que a gente levantou aqui em conjunto esses 2 dias, então eu não poderia deixar passar sobre especificamente a aromaterapia. Falamos hoje sobre a importância de considerar ativos majoritários, minoritários. A fala da Júlia trouxe uma proximidade com a aromatologia, porque ela lidou com a psicologia do olfato. A fala da Cláudia trouxe uma perspectiva, uma proximidade com a naturopatia alimentar, mas também nos fez pensar em suplementos e o quanto é importante a gente ter uma ideia muito mais assim aprofundada, um conhecimento acerca de vitaminas e minerais, que é um movimento que eu estou acompanhando na formação de colegas que chegam até a comunidade brasileira de naturopatia, com um novo título, né? Sou profissional ortomolecular. Para nossa boa surpresa, muitos desses profissionais chegam realmente com um bom conhecimento da ortomolecular, mas um mesmo número chega sem o devido esclarecimento de minerais e vitaminas que atuam como cofatores, que atuam como ajudantes, colaboradores dentro de um processo bioquímico. Então, esse casa bem com esse, porque os dois trabalham juntos, e assim a gente tem uma participação entre cofatores. Esse é um ponto que é muito importante, porque a Cláudia trouxe essa proximidade com a suplementação. Então, tem muito cuidado com... não é porque um óleo essencial, a gente já sabe disso, é natural, do reino vegetal, é a essência da planta, que não vai gerar nenhum tipo de reação, ainda que não seja uma reação com letalidade, enfim, mas nós devemos nos amparar, não é? Nós devemos estruturar melhor essa linha de pensamento na abordagem com o paciente. Então, a Cláudia também trouxe essa reflexão, o Eugênio trouxe hoje essa importante visão da medicina japonesa, né, sobre o Hara, porque, na verdade, a gente tem que pensar um pouquinho mais nesse assunto, né, nessa área, né, nesse centro do nosso corpo, nessa nossa primeira comunicação com o mundo através do ambiente materno, né, dessa conexão. Então, ali tem muita riqueza, aqui, nessa área que a gente está falando, a gente tem muitas, vamos dizer assim, indo para um outro assunto já, acessos energéticos também, que utilizam essa porta de entrada. Isso é um assunto mais sutil, fica para uma outra vez, mas a gente pensar na riqueza de cada área, de cada técnica, e nos perguntar, efetivamente, nos perguntarmos quanto tempo levaria de estudo para você considerar-se um especialista, de fato, nesta técnica. Isso é muito importante, porque aí a gente pode diminuir o portfólio apresentado. Esse portfólio apresentado, ele tem se tornado um agente complicador na hora de fotografar em mídias a naturopatia, porque aparece o profissional naturopata com 15 especialidades diferentes. Isso, de fato, não nos ajuda. Seria mais ou menos, fazendo analogia aqui,
seria como se um médico, ele fosse cirurgião plástico, gerontologista, ortomolecular, ortopedista e por aí se segue. Não ajudaria muito ao entendimento de qual seria a sua real expertise. Então, a gente vê um pouco como é que a gente vai trabalhar esse processo de comunicação. A nossa colega Lúcia, ela trouxe, levantou aí algumas questões sobre posicionamento de categoria, e aí eu diria o seguinte, pensando em SUS e pensando em qualquer outra atividade ou situação social, político-social, eu diria que nós devemos aprender a fazer projetos e a submetê-los à aprovação. Não deixemos projetos a cargo de outras categorias. Afinal de contas, se você é da área de gastronomia, por exemplo, por que você deixaria a feitura e a apreciação de seu projeto ao pessoal que é da área hospitalar, por exemplo? Então, que nós possamos ser protagonistas. E, de fato, é o que a gente faz aqui, um trabalho de formiguinha, pegando todos aqueles que têm grandes potenciais, e sabemos disso, literalmente pela mão, ainda que através, na maioria das vezes, de um acesso virtual, mas é muito esse trabalho de pegar pela mão mesmo para desenvolver protagonismo, ou seja, trabalhar mais. E aí a gente tem uma triagem social, porque trabalhar mais poucos querem. Mas pensar a respeito disso, não deixar esse papel para outras classes, porque é o seu papel, né? E, por último, e não menos importante, pensando novamente em termos de pulverização de conhecimento, de informação, eu diria assim, porque não seria conhecimento, que ainda insistem em se perpetuar ao longo dos anos. Já tem mais ou menos 10 anos, ou até mais, porque a gente passa a ter uma dificuldade de noção de tempo, talvez até mais, iniciei um trabalho a respeito do fato de que óleo essencial não deveria ser recomendado porque você não gosta dele. Isso era uma falácia, era quase um discurso que acontecia há cerca de 20 anos, que era o melhor óleo essencial é justamente aquele que você não gosta, porque é o que você precisa. E não faz muito tempo, um congresso internacional no Brasil ainda levantou esse vício. Na verdade, nós estamos falando de comportamento emocional, de reação emocional, né, de reatividade emocional, exemplo do que a Júlia trouxe aqui sobre a psicologia do cheiro, um cheiro que traz para mim, através de uma conexão com o córtex, um fator emocional que pode desencadear uma série, até uma catarse, se fosse o caso. Então, o óleo essencial não é aquele que você não gosta. Isso não pode continuar, não deve continuar a ser perpetuado. E uma outra coisa também importante, a gente pode aproveitar esse momento aqui, foi falado isso ontem, sobre sinergia, não é? Então, nem toda mistura de óleo é essencial. Então, você que está acompanhando aqui esse momento, que é diretor de escolas, de institutos que se autodenominam faculdades e ainda não o são, você que é diretor de universidades, você que é formador, que é diretor de cursos livres, nós pedimos encarecidamente, através da bioquímica, da química e de tantas áreas consagradas, que você possa se lembrar de que nem toda mistura de óleos essenciais constitui uma ação sinérgica, constitui uma sinergia. Eles podem formar posições antagônicas e se complementarem, mas essa continuidade, essa verborragia equivocada não nos ajuda. Então, a gente usa a nomenclatura blend, a gente usa mistura, lembrando das aulas de química da professora Conceição, lá da 8ª série, né, que são misturas que podem ser homogêneas ou heterogêneas, enfim, mas lembra dessa palavrinha mistura. Então, dessa forma, a gente começa a caminhar. E outra coisa que a comunidade coloca à disposição, porque nós estamos o tempo todo com o Eugênio, com o Cláudio, com a Ana Veloso, nós estamos com a Cláudia, com a Júlia, com a Fernanda, com tantos colegas, né, com o Ivalter, com a Andréia, a Giovana, que trouxe ontem coisas
ponderações muito importantes, né? A Elaine, que tem um trabalho no yoga, que já teve em sala de aula fazendo projetos, né, Elaine? Então, a gente está com esse pessoal o tempo todo, conversando, e aquilo que a gente não sabe, a gente consulta, aquilo que a gente não está atualizado, a gente traz para atualização. Então, é um pedido que nós fazemos, em benefício de toda a classe, de todo esse trabalho que foi feito, quem estava inscrito, quem está inscrito no fórum, recebeu um e-book, para tornar isso físico, né, para tornar isso a ponto de ser possível a leitura. Isso tem um trabalho de mais de 2 meses. Então, por favor, nós pedimos encarecidamente em prol de uma naturopatia mais profissional, que é isso que a gente trouxe neste fórum, 6º Fórum Brasileiro de Naturopatia, atualização profissional e saúde para todos. Só tem saúde para todos com atualização profissional. A gente não pode continuar replicando essa falácia toda sem estudos, sem aprofundamento. Então, pedimos encarecidamente a você, que faz essa propagação de conhecimento, para revisar algumas coisas e nos ajudar justamente naquilo que nós pleiteamos e buscamos, que é o respeito a esta ciência, a naturopatia. Dito isto, eu quero mais uma vez agradecer, só tenho a agradecer, né, a toda a equipe, a todo o pessoal que participa tecnicamente e responde e-mails, né, e tenta fazer o seu melhor, e inscreve, tira dúvidas, a todos os colegas que estão lá em Naturopatas do Brasil, nosso Instagram, contribuindo, colaborando, divulgando, e a gente faz a gente levanta a bola para o gol, volta, bate, né, ajuda, vamos lá, vamos todos juntos, em uníssono, entendendo o que significa exatamente inteligência de redes, e fazendo uma analogia com o que o Eugênio trouxe aqui, que é justamente a rede dos diamantes. Coloca a luz em um e incide para todos. Então, a gente começar a entender como é que funciona tudo isso. 6º Fórum Brasileiro de Naturopatia. Nós temos que agradecer a todos que estiveram aqui ontem, a todos os que estão aqui hoje, Júlia Assunção, Cláudia Sequeira, Carla Dias, Ivaldo Silva Júnior, Fernanda Ornelas, Elaine Freitas, Cláudio Cruz, Eugênio Andrade, Andréa Carelli, Lúcia Helena, Giovana Leite, Karen Lídia, eu sou Cris Buarque, diretora científica desta comunidade, e hoje vou usar uma palavra que tornou-se comum, muito dita, mas é de coração. Realmente, eu uso pouco essas palavras, porque eu acabo usando o sinônimo dela mais usual, que é obrigada, mas hoje eu vou dizer gratidão verdadeira a todos vocês que colaboraram para que esse evento virtual entrasse para a história. Está aí no nosso canal, prestigiem as palestras dos nossos colegas. Vou parar de falar porque, como boa cafa na medicina indiana, eu acabo me emocionando facilmente. Um abraço a todos vocês e eu espero que vocês se inscrevam no canal e ajudem a propagar esse trabalho lindo que foi feito aqui hoje. Só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigada a todos também. Até a próxima. Parabéns a todas as palestras. Parabéns a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. pessoal. Tchau, meninos. Boa tarde.